A paz do Senhor Jesus, como que você está? Tudo bem com você? Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com você que está lá em Daniel, capítulo 2 e o versículo 21. A Bíblia diz assim: Ele muda os tempos e as horas, Ele remove os reis e estabelece os reis, Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Louvado ao nome de Jesus. Você veja nesse versículo, ele vai falar a respeito da soberania de Deus. Deus, ele é soberano, ele faz o que ele quer e da forma como ele quer, em nome de Jesus. A Bíblia diz aqui, ele muda o tempo e as horas. Deus, para abençoar uma pessoa, para abençoar uma nação de Israel, a Bíblia Sagrada diz que Deus ele parou o sol e a lua na batalha de Josué. Josué orou, o sol e a lua pararam. Louvado ao nome de Jesus. Deus ele faz o que ele quer e da forma como ele quer. Ele move tudo para trazer a bênção, para trazer a vitória para aqueles que fazem a vontade dele naturalmente. Louvado ao nome de Jesus Cristo, porque ele é soberano. A Bíblia diz aqui, ele remove reis. Louvado ao nome de Jesus. Irmãos, todos os reinados que existiram na terra, todos, foi a vontade do Senhor. Tudo que acontece, nada acontece por acaso. Tudo tem um porquê. Louvado o nome de Jesus. Muitas vezes a pessoa fala assim, porque se fulano ganhar a eleição, se cicrano ganhar a eleição. Se a vontade do Senhor for falar, olha, esse não vai ganhar, não ganha. Assume. Eu lembro quando eu era criança ainda, e foi em 84, teve a eleição, a primeira eleição direta depois dos militares, que se elegeu um candidato chamado Tancredo Neves. Tancredo Neves, na época, ele disse que se os partidos dele com outro partido se fundissem, se juntassem, nem Deus, tiraria ele ali da cadeira da presidência. Só que o que aconteceu com o Tancredo Neves? Antes dele assumir, ele ganhou a eleição, mas antes dele assumir, Deus tirou ele da terra. Você veja que Deus ele é soberano, Deus ele é eterno. Deus ele faz o que ele quer do jeito que ele quer. Daniel ele sabia muito bem da soberania de Deus. A Bíblia fala que Daniel ele veio para a Babilônia como um escravo, preso. Mas todavia ele sabia que aquilo dali era a vontade do Senhor, porque Deus já tinha avisado o povo de Israel, que se o povo de Israel não se convertesse, eles iam para a Babilônia. E realmente foram para a Babilônia. Deus muitas vezes avisa a gente, dá sinais para a gente, olha, se você não se converter, se você não buscar a minha face, se você não buscar o meu espírito, eu vou vir e vou permitir muitas vezes que o inimigo levante contra a tua vida, que aconteça isso e aquilo. Mas nós temos que entender, irmãos, que Deus ele tem um compromisso com a nossa alma, com a nossa salvação. Mas muitas vezes a gente não quer salvação, a gente não quer buscar Ele. Que a Bíblia é bem clara, é Ele que remove reis. Aí a Bíblia Sagrada diz também aqui, estabelece os reis. A Bíblia vai dizer, glória a Deus, que o povo de Israel queria um rei. Samuel se sentiu ofendido, porque quem reinava era Deus. Israel ele vivia no sistema teocrático. Deus ele reinava sobre Israel. A Bíblia diz que o povo pediu um rei. E quando ele pediu um rei, Deus falou para Samuel, Samuel, não fica triste, porque não foi vocês que ele rejeitou eu, eles têm me rejeitado, mas que o povo quer um rei, dá um rei para eles. E a Bíblia diz que foi escolhido
ali Saul. Saul se tornou rei de Israel. Só que Saul entrou a soberba, a arrogância no coração, a desobediência no coração dele, desobedeceu às ordens de Deus e não quebrantou o coração. Deus levantou quem? Davi como rei de Israel. Então Deus, e a Bíblia diz que Davi foi o rei com o coração segundo o coração de Deus. Olha que Deus que é esse nosso. Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma como Ele quer. Um outro rei foi Nabucodonosor. Nabucodonosor, Deus falou para Nabucodonosor, falou para ele em sonho, que se ele ia perder o reinado dele, que ele ia para, lá, ia pastar como os animais. Só que ele deixou o orgulho e a arrogância, a soberba entrar no coração dele. E quando o orgulho entrou no coração de Saul, a Bíblia diz que Deus tirou o reinado de Saul. De Saul não, de Nabucodonosor. Ele foi pastar com os animais. Louvado é o nome de Jesus Cristo. Depois levantou Beltesazar, mesma coisa. Beltesazar, ele se rebelou contra Deus. Ele começou a profanar os utensílios do templo ali. E na mesma noite que ele fez tudo aquilo com os utensílios do templo, Deus escreveu lá na parede, Mené, Tekel, Parsim. Veio Daniel, revelou ali, pesado foste na balança, achado em falta, e hoje Deus tira o teu reinado. Deus tirou o reinado ali daquele homem. Deus, ele levanta quem ele quer e tira quem ele quer. E nós temos que entender uma coisa: a minha vida tem que estar na mão de Deus. Se a minha vida está na mão de Deus, eu digo para você, não há macumba, não há demônio, não há principado, não há potestade que tire a bênção de você, que possa prejudicar a tua vida, porque maior é Deus na nossa vida. Você veja que hoje nós estamos vivendo aqui no Brasil algo interessante. De um lado, os cristãos com medo do comunismo, com medo de bruxaria, com medo disso e aquilo. Do outro lado, a gente vê uma igreja que está morta, que não está buscando a Deus. Ao invés do povo dobrar o joelho, orar, se converter dos seus maus caminhos, eles estão lá pedindo a Deus um presidente. Eu creio assim, pela palavra de Deus, que se a igreja se unir, buscar a Deus em primeiro lugar, clamar ao Senhor, se arrepender dos pecados, afastar tudo de ruim na vida, se os cristãos se unirem numa só fé, num só amor, pode ter certeza, Deus vai trabalhar. Deus vai trabalhar na vida da igreja, na vida dos cristãos, no país. Feliz a nação cujo Deus, Ele é o Senhor. Mas nós temos que entender, irmão, quem faz é Deus. Tudo quem faz é Deus. Você lembra na época da Covid? Fizeram um clamor. Fizeram lá um dia nacional do jejum. Mas nesse dia nacional do jejum foi pedido que Deus viesse tirar a Covid. É ou não é? Parou a Covid? Não parou. Porque a igreja não se uniu para se humilhar e pedir perdão para os seus pecados. Eles estavam pedindo algo que Deus, eu creio que a Covid foi algo, uma praga que Deus permitiu vir ao mundo para julgar o mundo. E também é cumprimento da palavra de Deus. Se é cumprimento da palavra de Deus, não tem como ir contra. Mas eu creio que naquela oportunidade a igreja falasse, olha, vamos, e fosse lá em rede nacional, todo mundo, vamos orar, vamos pedir perdão para nossos pecados, vamos nos arrepender, vamos voltar
nossa vida a Deus. Independente se Deus ia tirar a Covid ou ia continuar a Covid, vamos. Eu tenho a certeza que Deus, Ele agiria e tiraria na época, naquele mesmo dia, cessaria todas aquelas mortes. Mas acontece muitas vezes que a gente não busca Deus como realmente é para buscar. E muitas pessoas, elas atropelam a soberania de Deus. Nós não podemos atropelar a soberania do Altíssimo. A Bíblia diz aqui, glória a Deus, Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Eu mesmo já fui chamado para orar por pessoas formadas, pessoas letradas, pessoas, conhecedor das ciências humanas, mas por causa de uma enfermidade ficaram incapacitadas na mente. O que acontece? Nós temos que entender que a sabedoria, quem dá a sabedoria é Deus. Como que eu adquiro sabedoria na minha vida? Palavra de Deus. Ela traz sabedoria para a minha vida. E Deus, Ele me dá o que? Capacidade de entender a palavra dEle. Você veja que a palavra de Deus, ela é espiritual. Então eu tenho que ser espiritual para eu entender a palavra do Senhor. Aí você fala assim, não, mas o homem é evoluído, o homem estuda, o homem faz faculdade, o homem faz universidade, o homem... Meus irmãos, nada, para você ver a soberania de Deus. Em Daniel mesmo, em capítulo 12, o que Deus falou? Sela esse livro até o final dos dias. Muitos correrão de um lado para o outro, e a ciência se multiplicará. Nós estamos vivendo o final do tempo, a ciência tem se multiplicado. Por que levou mais de 10 mil anos para a ciência se multiplicar? De 2, 3 décadas para cá, que se multiplicou tanto a ciência. Por quê? Porque tudo está conforme a vontade de Deus. Tudo conforme a vontade de Deus. Não fosse Deus iluminar lá a mente lá de Thomas Edison, ele não tinha conseguido inventar a lâmpada. Se não fosse Deus dar a sabedoria lá, a inteligência lá para Santos Dumont, ele não tinha criado o avião. Os irmãos entendem? Então, é isso que nós temos que entender sobre a soberania de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida abundantemente em nome de Jesus.